Vamos agora, de forma didática, dar uma estudada nos componentes da bênção. Quais são os elementos da bênção? Eles são divididos em 5 partes. Nós vamos passar cada uma delas de forma didática e depois nós vamos entrar na parte teológica propriamente dita. Próximo. O primeiro deles é o toque significativo. Próximo. O que tem o toque significativo? Ele pode ser feito de 2 formas: de abraço ou imposição das mãos. O abraço é uma coisa interessante. Eu coloquei um versículo ali embaixo que está em Gênesis 27, 26, quando um pai abençoou o filho. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E se chegou e beijou e abençoou. É um pai abençoando um filho. Aquele chega-te em hebraico tem um significado diferente desse chega-te que a gente conhece. É o chega-te de 2 exércitos entrando em combate, numa linha de combate. Vem o exército do lado de cá e o exército do lado de lá, e os dois começam a brigar, e de repente você não sabe mais quem é quem, porque eles estão tão misturados, e tão envolvidos uns com os outros, que você não pode mais separá-los. Esse é o abraço que esse pai recebeu do filho. Então não é aquele abracinho, é um abraço. É o abraço da Maria Helena, a nossa irmã. Vocês já tomaram o abraço da Maria Helena? O abraço do pastor Elcio, aquele abraço, desenvolvendo, é um abraço de verdade. Não é aquele abracinho que tapinha nas costas dele, não. É um abraço que transmite alguma coisa. Não aquele abraço com a mão no peito para ninguém se achegar perto de você. E eu vou contar para vocês agora a história da Isabel, uma doente que tinha dor. E vou tentar me conter. A Isabel era uma paciente com uma doença grave, carcinoma, uma doença terminal. Ela estava numa fase da doença em que tratamento nenhum podia proporcionar ganho de vida para ela. Que tratamento nenhum podia mudar a história natural da doença dela. E ela estava internada numa unidade de tratamento do SUS, onde não tem muitos recursos, não tem muitas visitas. E essa doença disseminada acometeu os ossos. E ao acometer os ossos, ela sentia dor em cada parte do osso que tinha doença, como se tivesse quebrado o braço. Só que em vez de sentir dor só no braço, ela sentia dor no corpo inteiro. E para isso, o que se poderia oferecer era medicação para dor. Só que essas medicações para dor, elas têm uma ação limitada. Usava-se medicação de todo tipo, mas a que fazia mais efeito era aquela de ação central. E se ela tomasse muito dessas medicações, ela ia deprimir o sistema nervoso central, ela ia parar de respirar e morreria do remédio e não da doença. Então não se podia usar aquela medicação o tempo todo. E a Isabel sentia dor, puxava aquela cordinha, chamava a enfermeira ia lá: o que foi, Isabel? Estou com dor na minha perna, remédio. Passava 10 minutos, Isabel puxava a cordinha: estou com dor nas minhas costas, outro remédio. Passava mais 10 minutos, voltou a doer, outro remédio. E assim ia ao longo do dia, até que já tivesse sido dado todo tipo e toda a quantidade de medicação possível para Isabel. E daí para frente a enfermeira se recusava a dar medicação, e ela ficava xingando, se puxando, reclamando, puxando a cordinha, brigando. E aí a enfermeira-chefe foi lá conversar com ela e explicou para ela que ela não podia tomar essas medicações em demasia, porque isso podia lhe fazer mal. Mal no sentido de levá-la a óbito, de ceifar-lhe a vida. E a Isabel olhou para a enfermeira e falou: então, você não pode me fazer mais nada?
enfermeira foi e começou a tentar abraçá-la. Quando ela começou a tentar abraçá-la, a Isabel realmente a abraçou. Abraçou, e aí ela percebeu que o que ela precisava fazer não era dar remédio, mas dar um toque físico, um toque significativo, uma forma de transmitir bênção. Envolveu a Isabel. Ela se acalmou. Quando ela se acalmou, a dor se tornou suportável. E a partir daquele dia, na prescrição da Isabel, vinha escrito: remédio tal, remédio tal, remédio tal. E no final da prescrição, abraço, seguro. Vocês conseguem perceber a dimensão desse abraço? Vai além desse pequeno contato. E a imposição das mãos? A imposição das mãos sempre foi uma coisa muito importante dentro da Bíblia, dentro da vida hebraica. Abençoar é transferir poder, e principalmente através das mãos. E ali, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era seu neto, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, e os abençoou. Eram 2 netos, e ele abençoava o primogênito com a mão direita, porque esse tinha que ser o varão da família. E quando ele foi abençoar os 2 netos, ele trocou a mão, colocou a esquerda sobre um e a direita sobre o outro. O pai, que era Jacó, falou: pai, você está trocando, o senhor não está enxergando direito. Ele falou: não, o mais novo vai se dar melhor na vida, vai ser mais abençoado. Por isso que eu o abençoei com a mão direita. Olha o poder que tem nessa bênção. Transmitir poder e capacidade de dominar sobre a vida, geração por geração. E no toque significativo tem uma lição imperdível, a lição de Marcos 1, 40-42. Eu vou ler para a gente poder ouvir. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. O que é pôr-se de joelhos diante de uma pessoa? É abençoar, é pedir a bênção. Ele pediu a bênção de Jesus. E lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, um toque significativo, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Qual era o contexto de um leproso na época de Jesus? A lepra era uma doença incurável. E eles só sabiam que ela era transmitida pelo toque. Um leproso não podia desfrutar do convívio social. Ele não podia entrar na cidade. Eles ficavam isolados. E quando eles, por algum motivo, por fome, por necessidade de roupa, se aproximavam das cidades, eles eram recebidos com pedras. E se eles insistissem em chegar perto da cidade, eles morriam apedrejados. Vejam bem qual o sentido de valor que um leproso tinha naquela época. Uma pessoa sem valor, sem importância, que não merecia viver junto com as pessoas, que devia ficar afastado. E aí Jesus chegou perto dele e o tocou. Quando Jesus o tocou, ele não estava curando a lepra, ele estava curando a alma desse indivíduo, tirando dele todo aquele ranço de pessoa sem valor, sem destino, sem propósito, uma pessoa que nunca foi amada, uma pessoa que nunca foi tocada. De repente chega um varão de branco e lhe toca. Ele curou-se da lepra
da lepra, porque a sua alma foi sarada.